Família palmeirense, a mídia discutindo aí a viagem do Palmeiras para o Mundial, né? Como é que o Palmeiras realmente vai encarar esse Mundial, né? Destacando a festa da torcida, a torcida fez uma festa gigantesca, ainda vai ter a despedida do time, né? E Massa traz informações aí exclusivas aí, o Palmeiras se preparando para o Mundial de Clube. Pessoal, não vá pensar que o Porto é essas coisas todas, né? O Porto fez 2 amistosos, né, nos últimos dias, perdeu um para um time da Lituânia e ganhou outro, né? Então, para mim, é um adversário que o Palmeiras pode bater de frente sem nenhuma dúvida, pessoal. Se o Palmeiras entrar determinado, como eu acho que vai, né? Abel Ferreira quer levar esse Mundial de Clubes a sério, né? Principalmente, né? Ele quer mostrar, quer se destacar globalmente, né? E sem sombra de dúvida, o foco total vai ser no Mundial, para depois voltar com autoestima lá em cima, em busca do título do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vamos ver o que a mídia traz aí. Créditos do vídeo, né? Band Esporte, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Não é ironia, juro. Foi muito legal que a torcida foi lá, os jogadores saíram. Uma festa daquelas, de final da Libertadores. Antes do embarque para o Mundial, a galera tá indo hoje e vai ter aeroporco, né? Acho importante mesmo a manifestação da torcida. E mais legal ainda foi ver um clube tão fechado, né? Palmeiras é muito fechado. Tá dando sinais de que tá caindo a ficha, né? Ingresso mais barato. Aí ontem abriram a academia para os jogadores cumprimentar o torcedor. Acho isso é muito bacana, muito legal. O Palmeiras vai ter uma série de ações nos Estados Unidos, né? Serão 3 casas Palmeiras, uma em Greensboro, como que chama? Greensboro. Uma em New Jersey, outra em Miami. Em New Jersey e Miami vai ter o telão para os torcedores assistirem o jogo. Vai ter o Palmeiras Day na Quinta Avenida também, no dia 16. Então o Palmeiras está aproveitando a oportunidade de disputar o Campeonato Mundial, colocar a marca dele lá. O trabalho, acho que vai ser, pelo que eu estou acompanhando, muito bem feito, né? Pelo departamento de marketing. É isso, quando você está numa competição dessa, tem que aproveitar qualquer segundo, qualquer minuto para falar de si, falar da história, falar do que é o Palmeiras, né? Lá em Greensboro vai ser uma casa permanente contando a história do clube, explicando as situações. Vai ter também o lançamento da terceira camisa e entrevista todo dia, né? Pelo menos 15 minutos lá de entrevista para os jogadores, pelo menos até a estreia, isso que está programado. É uma oportunidade única mesmo, numa competição grandiosa, né? São grandes clubes, grandes marcas. Vão entender como os clubes vão chegar lá, os outros, né? Tivemos amistosos no fim de semana, o Porto jogou e perdeu. Perdeu não. Ganhou o primeiro com o Casablanca, que vai jogar o campeonato. E o segundo, agora não estou lembrando quanto foi o resultado, mas time todo mexido, né? O goleiro de Portugal, por exemplo, campeão, é o goleiro do Porto, tem muitos desfalques. O Porto fez o seguinte: acabou a temporada, deu 4 dias de folga, depois voltou a treinar, liberou os jogadores, ao contrário do Benfica. O Porto só vai amanhã com todo mundo, né? E o Benfica já foi esperando os jogadores convocados para disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Quanto ao time, não dá para saber. O Palmeiras fez um treinamento fechado, time verde contra time branco, né? Com arbitragem e tudo. Foi 3-1 para o time verde. Teve gol de pênalti, o Veiga bateu o pênalti, fez o gol. Acho que essa é uma boa notícia. Agora, pelo que a gente viu ontem, né, na disputa de pênaltis, esses jogadores, a maioria, ou muitos deles, estarão no Mundial, né? E foi uma aula, né, de como bater pênalti. Nossa, incrível, os caras bateram muito bem os pênaltis, e só um que realmente foi a la Palmeiras. O goleiro do Porto, né? Oi? O goleiro do Porto, exatamente. Diogo Costa, o nome dele, né? No sábado ganhou do Wydad de Marrocos 1-0, isso, mas perdeu do Riga da Letônia por 2-0 ontem. Ontem, exatamente. Perdeu do Riga da Letônia 2-0. Foi um jogo assim, portões fechados, né? Quanto o Casablanca teve arbitragem, já foi diferente, né? Foi mais um treino mesmo do Porto, que enfiou a mão no bolso, contratou jogadores para a disputa do Mundial.
e está embarcando amanhã, né? O Palmeiras vai chegar hoje às 10h30 da noite. Vocês estão vendo aí as imagens da TV Palmeiras. Os jogadores saíram agora pela manhã. Chama atenção Maurício Gagliotti na delegação. A presidente Leila vai viajar junto com os jogadores que estão nas seleções. É um pouco isso. Não dá para falar muito de campo e bola. Nós vamos começar a ver a partir de amanhã com os treinos por lá. Eles devem chegar lá na universidade onde vão ficar hospedados às 10h30 da noite. Estão levando bastante feijão. Curioso, né? Lá tem feijão, mas resolveram levar o feijão nosso aqui. E todo o aparato, academia, enfim, uma lista enorme de materiais para poder dar todo o suporte lá ao time e à comissão técnica. Muito bem. Bom, Arnaldo, o Porto, que é o primeiro adversário do Palmeiras, sim, a chave é acessível, mas o Porto é daqueles que vai lá para... não vai para brincar também, vai. Uma questão não é para brincar, né? A questão é o poderio das equipes portuguesas hoje no cenário mundial, né? A gente tem uma... Aliás, no final de semana o Massini falava sobre a questão do título de Portugal, né? É tão significativo, né? Porque Portugal, assim como o Brasil, é um país exportador de jogadores. E continua sendo. Então o Porto, hoje, é fraco. O Sport é fraco. O Benfica é fraco. E a geração portuguesa é forte, né? Os principais, ou praticamente todos os jogadores bons de Portugal estão atuando fora, assim como acontece no Brasil, eles saem muito cedo, né? Então, assim, hoje, pensar numa equipe portuguesa fazendo alguma coisa no cenário europeu é muito raro, inclusive nas ligas inferiores à Champions League, né? Curioso, né, Arnaldo? Essa é a nossa visão. E correta, a visão deles é outra. Hoje, pela manhã, eu conversei com um profissional que mora em Portugal e acompanhou bastante o campeonato português, está vendo a repercussão. Os torcedores do Porto veem o Porto como favorito na chave dele. Sim. Né? Isso um outro olhar que eles têm de lá para cá. É que assim, eu estou comparando europeu com europeu. Isso. Primeiro, né? Claro. Então eu estou comparando Porto com os demais times do Mundial. Com os demais integrantes, alguns adversários de brasileiros. Por exemplo, o Flamengo vai pegar o Chelsea. O Fluminense, o Borussia Dortmund. Né? E assim por diante. Acho que o Palmeiras caiu numa chave que tem um time hoje com um cenário europeu mais frágil que os demais. Simples assim, não é demérito, né? E além de tudo, na Liga Portuguesa, o Porto não foi bem na última Liga Portuguesa, né? Então o time já foi campeão do mundo, já teve o José Mourinho, o Deco, Carlos Alberto, lá atrás, né? 2004. Lá nos primórdios, né? Já não é mais assim, né? Então eu acho que sendo esse, e é o primeiro adversário, né, do Palmeiras, eu acho que é um adversário acessível. E a grande questão que o Massinho estava falando é como Porto e demais clubes europeus vão de fato encarar o campeonato, né? Nós estávamos falando de novo muitos veem, né, a final da Liga das Nações como uma espécie de simbolismo de fechamento de temporada. E, na verdade, vários jogadores vão emendar nesse torneio, né, do Mundial Interclubes, do Mundial de Clubes, ou Copa do Mundo da FIFA. E a gente vai ver como cada time, cada clube, cada equipe vai encarar o torneio. Ninguém vai para um torneio para perder. Todo mundo vai para ganhar, senão não vai, né? Mas o envolvimento, o foco e tal, é que a gente vai perceber como a gente, de novo, quando tem o Mundial mais tradicional, que é um representante europeu, tem europeu que encara de um jeito, tem europeu que encara de outro jeito, né? Dependendo da situação, né? Os ingleses costumam encarar o Mundial de Clubes no final de ano de uma forma diferente dos espanhóis, por exemplo, né? Então, eu acho que é um torneio novo, tudo é novo e a gente vai perceber como a banda vai tocar a partir do final de semana com os primeiros jogos. Vessa, mas a festa ontem foi legal, né? E assim, de novo, não é ironia nem nada, mas é a torcida, enfim, abraçando o time no embarque de um campeonato muito importante. Independente se vai ganhar, se está torcendo para ganhar, se acha que vai ganhar, é outra história.
O primeiro dá parabéns aos jogadores, ou a diretoria, ou sei lá quem foi, que teve o entendimento de, no mínimo, ir lá fora, dar um pouco de atenção para essas pessoas. Lembrando que são duas imagens diferentes. E o que está acontecendo aí é só a ida deles na manhã de hoje para os Estados Unidos. O que aconteceu, o torcedor aproveitou o domingo e foi ontem no CT meio que se despedir de maneira antecipada um dia antes. Não era o embarque em si. Então essas pessoas saíram de casa, chovendo, num frio, uma delícia para ficar domingo de manhã em casa, e a galera foi lá. Pessoal, tem que tirar o chapéu para a torcida do Palmeiras. O que a torcida do Palmeiras fez aí, poucas fazem, né? E a torcida do Palmeiras marcou presença, e isso aí é para ficar marcado. Na porta do CT. Então, eu sei que era o mínimo que esses caras deveriam fazer, mas às vezes nem o mínimo faz, e eles fizeram. Então, dou parabéns à diretoria e aos jogadores por ter esse entendimento e respeitar quem foi até a porta do CT, saiu da sua casa e ir lá fora, cumprimentar um pouco, dar um pouco de atenção. Então, isto colocado, eu acho que o torcedor do Palmeiras e também do Fluminense, Botafogo e Flamengo, eles têm que sentir muito orgulho do que está acontecendo, dessa viagem, de ver seus jogadores com roupas diferentes, todos ali de terno, embarcando para um torneio grandioso como esse. São os 4 representantes brasileiros. De verdade, independentemente do que acontecer lá, deveria ser motivo de muito orgulho para essas 4 torcidas, 4 campeões aí de Copa Libertadores. Então, a partir de 25, todo mundo que jogar a Copa Libertadores tem que lembrar disso. Cara, se a gente conquistar esse título, não é só o lance da glória eterna e tudo mais, mas também eu vou me garantir no próximo a Copa do Mundo de clubes. Se esse Mundial for introduzido no calendário oficial. No calendário, mas a cada 4 anos me parece algo até factível, enfim. E que deve rolar, porque tem muito dinheiro envolvido. Em relação aos sul-americanos, e aí eu conto também Boca e River e tal, é um campeonato que eu não tenho dúvida que vai ser tratado de uma maneira absurdamente importante. Se a gente tem dúvida de como o europeu vai tratar, quem é dos outros países e os sul-americanos vão tratar na maior importância possível. Tanto que jogadores que se recuperam. Galhardo ligou pro Cristiano Ronaldo. Jogadores que estão. Para tentar o Cavani também, enfim. Jogadores que estavam tentando se recuperar, faziam o seu cronograma para estar disponível agora. O Gerson, depois a gente fala disso, com uma proposta completamente insana para ele. Ele está só pensando por conta da Copa do Mundo. Se não fosse a Copa do Mundo, talvez ele teria já aceitado. Então, isso é preciso deixar claro. O torcedor, independentemente do que vai acontecer lá na frente, saber que tem esse orgulho de estar fazendo parte dessa competição. A FIFA está tratando de uma maneira, desde o início ali, a ponto de cada clube classificado, o Infantino pegar uma placa, mostrar o símbolo do clube, seja bem-vindo, tal. Ela está tratando de uma maneira muito grandiosa, até por coisa política lá, para bater com a UEFA de frente. Ela sabe que precisaria ter esses clubes para poder, o poder todo que a UEFA tem hoje, tentar trazer um pouquinho desses clubes que são afiliados à UEFA, trazê-lo um pouquinho ao seu lado. As primeiras informações é que os Estados Unidos, que já não é um país tão apaixonado assim por futebol, sobretudo masculino, não vai tratar a competição com uma prioridade em termos de compra de ingresso. Se fala já até numa diminuição, né? Diminuiu bem os valores de vários ingressos. Perceberam que estava tipo o jogo de estreia lá do Inter Miami, tinha 20 mil, o estádio era para 65 mil, devolveram o dinheiro para quem já tinha pago mais caro e agora estão cobrando, era 50, 80 dólares, virou papo de 20 dólares. Então eles perceberam que tem que se enquadrar. Você vai discutir se talvez os Estados Unidos tenha sido o melhor das escolhas, mas a ideia talvez era fazer um lance de Copa das Confederações, lembra? Sim. Que você jogava no torneio anterior para depois jogar a Copa do Mundo no local. Então tinha um motivo de ser nos Estados Unidos, mas eu não tenho dúvida que se fosse isso num país sul-americano, até no México, por exemplo, estaria uma loucura completa em relação ao torneio. Então, e aí buscou-se um lugar com boa organização e onde tudo funciona, onde tudo acontece.
E eu tô bem numa expectativa grande de pegar esses confrontos, sabe? Sentar na frente da TV e ver como que é um brasileiro contra um europeu, um argentino, no caso Boca e River, contra um europeu, mesmo dos outros países. Me parece ser um torneio que chama muito a atenção nesse sentido. O que vai acontecer eu não sei. E esse primeiro jogo me parece um jogo, quase, na minha cabeça pelo menos, é a disputa do primeiro lugar. Eu tenho Porto e Palmeiras como uma disputa de primeiro, porque eu acho que é a nossa mesma impressão quando tem um Mundial com representante da América do Sul, representante europeu e de outros continentes. Então, calma, porque a gente tem visto muitas pataquadas no meio do caminho, né? É mais ou menos essa. A projeção geral é, então, o sul-americano vai disputar com o europeu o primeiro lugar da chave e tal, mas a ver, né? Eu acho que também... Mas os outros também. Mas você concorda que, por exemplo, se o Palmeiras ganha do Porto, ele parte para um segundo jogo com muito mais tranquilidade, quase sabendo que vai ser no mínimo segundo. Sim. Se ele perde, ele vai pressionado para o segundo jogo, falando, posso me dar ruim já em 2 rodadas. Então, eu acho que esse primeiro jogo, ou ele dá um pouco de paz para o segundo, ou ele traz uma pressão gigantesca, até com uma possível eliminação antecipada, aquela coisa toda, né? Quando eu estive lá no Paraguai, conversando com o pessoal do Palmeiras, uma das coisas que eles me falaram, e que faz sentido, né? A expectativa é passar de fase e se classificar, tá? Do Palmeiras, isso, a expectativa do clube em se classificar. Depois é jogo a jogo, vai saber o que pode acontecer, enfim. Mas é chegar lá. E uma das coisas que eu ouvi bastante, não só de uma pessoa, mas de várias, é que não tem intercâmbio, cara, não tem jogo. O Palmeiras jogou com o Chelsea uma vez e não jogou mais. Um jogo que faltou pouquinho aí para levar para os pênaltis. Eles têm convicção de que se tivéssemos mais oportunidades, não só o Palmeiras, mas outros clubes, de jogar futebol com essas grandes marcas, com o tempo as diferenças iriam diminuir, sabe? Eles têm convicção disso, porque no caso aí especificamente do Palmeiras, né, em termos estruturais, o Palmeiras tem tudo que as grandes marcas oferecem para os outros clubes em termos de organização, né? Falta muito, aliás, é você ter esse convívio, ter o convívio diário. Outra coisa que eu vi que faz todo sentido, né? O dinheiro lá não dá nem para discutir. Então, a tecnologia, os melhores jogadores, os melhores profissionais, eles passam por lá antes de chegarem aqui, né? E depois da Copa de 2002, quando houve um boom do crescimento, o mundo começou a olhar e falar, cara, nós temos que produzir jogadores como o Brasil tem. E muitos passaram a investir nisso. A Alemanha é um exemplo claro disso. Investir nos imigrantes, nos filhos, descendentes, né, que têm mais ginga, né, para jogar futebol, talvez um pouco mais de aptidão. Eu não acredito nisso. Em aptidão, o cara nasce para jogar bola. Se ele não tiver uma bola e um campo, ele não se desenvolve. Então ele precisa ter a oportunidade de desenvolver o talento dele. E essa que é, para mim, a grande dúvida, né? Qual é o tamanho da distância que os clubes brasileiros e sul-americanos têm para as grandes marcas. Você vai ver Al-Ahly, eu vi Al-Ahly e Pachuca, até eu vi o jogo inteiro, 1-1. Amistoso, preparatório para a Copa do Mundo dos Clubes, os dois vão estar na Copa do Mundo. O Palmeiras já jogou 2 vezes com o Al-Ahly, ganhou uma, empatou outra. E naquele empatou, ele chegou 2 dias antes lá, com o título, comemorando, e cerveja na cabeça, chegaram lá, tudo estrupiados. Na segunda vez, quando estava mais inteiro, né? O Palmeiras ganhou e ganhou bem do Al-Ahly. 2-0, ganhou com autoridade, jogou muito bem. O Pachuca foi o que meteu 3 no Botafogo, né? Exato. Então, assim, vamos entender que existe sim diferença, para mim, por exemplo, do Palmeiras pro Al-Ahly. Existe. Existe sim diferença do Palmeiras pro Inter Miami, apesar de com Messi e Suárez. Pelo que vejo da MLS, que é
campeonato também de nível bem baixo mesmo. Agora, quando começa a competição, tem um ingrediente que a gente não conta antes, que é a pressão, que é o que está posto ali. Por exemplo, Palmeiras e Porto, qual é o retrospecto entre os dois times? 0. Eles nunca jogaram. Palmeiras e Porto nunca se enfrentaram na vida, né? Então, o que eu espero desse jogo? Espero um Palmeiras reativo, porque o Porto tem um time bom do meio para frente, mas a defesa é pandêmica. E é aquilo que o Vessa falou. Perde esse jogo, você se complica demais. Um empate tá ok, tá beleza. Certo? Tá ok, tá menos pior. Claro, ganhar é fundamental, seria importante. Mas espero um Palmeiras jogando mais nas transições, saindo rápido, porque o time do Porto tomou 4-1 do Benfica assim, sabe? Tentando fazer o jogo, tentando ganhar e tomando contra-ataque o tempo todo e acabou tomando a goleada. Na verdade, né, o que a gente viu, o Mancini falou, a expectativa, primeiro, o intercâmbio, cada vez mais distante, né? Se é calendário, né? Não, se é com seleções... Então a gente precisa entender qual foi o objetivo da FIFA ao criar esse torneio. Competir com a UEFA. O que a UEFA faz? Ela cada vez mais sabota o intercâmbio, né? As seleções já não têm... Não é os clubes, as seleções não têm intercâmbio. Isso. Pessoal, a mídia reconhecendo aí, né, a força da torcida do Palmeiras, né? Foi fantástico, né? O apoio que a torcida deu, indo no CT, fazendo aquela festa, né? Os jogadores saindo também apoiando, né? Reconhecendo, né? E a mídia ficando de boca aberta, né? Claro, é uma grande competição que está para se iniciar, pessoal. É uma competição de magnitude mundial, né? É uma competição gigantesca. É uma competição que todo clube do futebol mundial, claro, tem alguns clubes da Europa que realmente não fazia esforço para ir, né? Mas todos os clubes do futebol sul-americano queriam estar nessa competição, né? E dessa vez a gente vai medir páreo ali, ver com quem realmente os clubes brasileiros estão a que nível, né? Ok, é de fato uma competição que os clubes europeus estão bem acima, né? Principalmente se eles entrar a vera, né? Como a gente diz, né? Se eles entrar realmente focado e determinado para ganhar a competição, né? Paulo Mancini aí desvendou tudo, foi perfeito. Acho que o Palmeiras, o dever do Palmeiras é não passar vergonha, é não decepcionar seu torcedor. O que seria não decepcionar? Pessoal, fazer uma primeira fase boa, né? Fazer um grande jogo contra o Porto, né? Que é a grande equipe dessa chave. Mas, pessoal, vamos ser bem realistas, né? O Palmeiras e Porto, para mim, ali tá pau a pau. O Porto não tá muito à frente do Palmeiras, não, né? É porque tá fazendo amistosos aí, tá perdendo para times aí da Lituânia, né? Então, eu não coloco o Porto nesse patamar que muitos estão dizendo. É um ponto. É passar da primeira fase. Não importa. Para mim, tem que passar da primeira fase. A única coisa que eu ressalto é fazer um grande jogo contra o Porto. Não importa se perca, né? Desde que não perca de 4-0, 3-0, que não jogue nada. Ok, perdeu 2-1, o Palmeiras jogando muita bola ali, taca-taco com o Porto, faz parte. Empatou, venceu. O importante é fazer um grande jogo e mostrar que realmente tem condições de bater de frente com muitos clubes da Europa, né? O objetivo é passar para as oitavas. Aí, pessoal, o que vier das oitavas, para mim é lucro. Pode pegar o PSG, pode pegar o Atlético de Madrid, pode pegar o Botafogo, mas eu posso dizer que tudo depende do início da competição. Como é que o PSG vem para essa competição? Realmente ela vem focada e querendo ganhar? O Atlético de Madrid eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, pessoal. O Atlético de Madrid não venceu nada, não ganhou nada na temporada. É a oportunidade de mostrar serviço, né? Como a gente sempre diz aqui no Brasil. Então, eles vão querer vencer e convencer. Essa aí é um fato, né? Será que o Palmeiras passa em primeiro, passa em segundo? Eu acho que o Palmeiras tem condições de passar em primeiro nessa chave aí. Deixar o Porto para trás. Passar em primeiro, né? Aí sim, o Palmeiras poderia estar pegando um Atlético de Madrid ou o PSG, né? Ou até mesmo o Botafogo, né? Mas é o objetivo. Passar da primeira fase, voltar
com dever cumprido, né, para o Brasil, até porque aqui no futebol brasileiro tem coisas que realmente o Palmeiras entra para ganhar, né, como é o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Então, não tem muito o que discutir. Fazer uma boa campanha, uma boa primeira fase, fazer um bom jogo contra o Porto e nas oitavas não decepcionar também, pessoal. Não vamos, por exemplo, pegar o Atlético de Madrid ou o PSG, tomar um sacode de 6, 5, não cairia bem. Fazer um jogo duro ali, 1-0, 2-0, mas jogando bola, né? Eu acho que não seria nada decepcionante, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.